Quantas vezes nós não desejamos mudar os nossos pensamentos, as nossas crenças? Muitas coisas que a gente não tem que mudar, a gente tem que saber acolher. Eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão sobre os nossos pensamentos, que estão o tempo todo nos atordoando, 24 horas, principalmente nesse período da pandemia, que a gente está o tempo todo recebendo um fluxo de informações e criando pensamentos, e às vezes a gente não sabe lidar com eles. Se você quer conferir, fique até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Gênesis _ Luz Interior. Eu sou o Didi Vilela e eu vim aqui com essa proposta de falar um pouquinho para vocês dessa nossa relação com os nossos pensamentos. E aí eu não posso deixar de falar um pouquinho de uma das práticas muito exercidas na atualidade, que é o Mindfulness. Provavelmente algum de vocês já deve ter visto ou ouvido falar ou até mesmo exercitam essa prática. Bom, de maneira muito breve, eu vou explicar para vocês o que é, que tem a ver com a questão da consciência plena. É um momento em que eu vou me conectar com o momento presente, com os pensamentos do presente, e vou parar de ficar pensando lá no futuro ou pensando coisas lá do passado, e eu passo a me conectar com a respiração de forma consciente através dos meus pensamentos. Apenas passam por mim, né? Eu não embarco nesses pensamentos e vou criando um fluxo de sensações, às vezes muito ruins, como ansiedade, tristeza, agonia, medo. E ao invés disso, eu vou analisando se eu embarco naquele pensamento, né? Mas se eu me embarcar nesse pensamento, ele vai ser útil para mim ou não? Então, isso seria um dos propósitos dentro do Mindfulness. E nós temos, inclusive, uma palavrinha, um conceito chamado de desfusão. Não sei se vocês já ouviram falar. Primeiramente, é uma palavra inventada, ou seja, é um neologismo. Não existe essa palavra, mas ela foi utilizada dentro dessa prática do Mindfulness. Só que para a gente entender o que é essa desfusão, a gente primeiro precisa entender o que é fusão cognitiva dentro do Mindfulness, por exemplo. E o que seria isso? Bom, a primeira coisa é que o tempo todo nós estamos pensando, né? A nossa cabecinha é uma máquina de fazer pensamentos. E a gente está o tempo todo ou pensando lá na frente, ou pensando lá atrás. E aí a gente acaba embarcando nesses pensamentos. Ao invés dos pensamentos serem apenas pensamentos e a gente deixar eles passarem, a gente vai embarcando neles. E a gente vai entrando numa viagem, a gente vai entrando inclusive numa neura com esses pensamentos. Porque a gente vem um pensamento na minha cabeça, aí eu embarco nele, e aí vem outro, eu embarco, e aí vai virando um emaranhado, ao ponto da gente não conseguir desanuviar esses pensamentos. E aí, esse fluxo intempestivo vai deixando a gente neurótico, ansioso, completamente enlouquecido. E aí, a gente nunca para e se conecte com o instante presente. Isso a gente poderia entender como uma fusão cognitiva. E aí o Mindfulness vem com uma proposta contrária a essa, que é entendermos um conceito que eles criaram chamado de desfusão.
Desfusão é o contrário da fusão, ou seja, eu não vou me embarcar nesses conceitos criados pelos pensamentos. Eu vou olhar como um espectador. É como se eu estivesse num teatro. Eu vou apenas observar as cenas acontecendo, mas eu posso embarcar ou não nesses pensamentos. E aí, se eu decido embarcar nesses pensamentos, eu tenho que me perguntar o que esse pensamento vai me favorecer para que eu tenha um crescimento emocional, né, afetivo. Isso vai trazer alguma inteligência emocional para mim? Isso vai ser favorável ou vai ser desfavorável? Então, essa é a pegada. É a gente tentar observar esses nossos pensamentos de maneira como se fosse um rio, né? Como se os nossos pensamentos fossem um rio que está sempre em movimento, está sempre contínuo, mas eu decido. Eu quero pular nesse rio e deixar essa correnteza de pensamentos me levarem, ou eu quero ficar como um espectador, apenas deixando esses pensamentos passarem. E aí, se porventura algum deles eu consigo perceber que vai ser útil para o meu crescimento, ok, eu embarco nessa correnteza e deixo ela me levar. Mas caso ao contrário, eu saio, eu me afasto, eu me distancio e apenas observo. É muito interessante a gente pensar, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está tendo muitos pensamentos, a gente está tendo crises de ansiedade, a gente tem crises de medo, e ao invés de acolher esses pensamentos, pode parecer até absurdo o que eu estou falando. Poxa, como assim, Didi? Eu vou acolher uma tristeza, um medo, uma ansiedade? Sim, você vai acolher. Acolher no sentido de apenas observar, né? Você testemunha aquilo que está passando, mas você não embarca, você não deixa ele de alguma forma te afetar. Porque quanto mais você se sente afetado por esses pensamentos, mais você vai ficando todo anuviado e você não consegue ver absolutamente nada. Porque você, a partir do momento que seus pensamentos estão aqui, tampando seus olhos, fica um emaranhado de coisas, né, que você não consegue ver, você não tem clareza, e a partir do momento que você vai se afastando dos seus pensamentos, você consegue ter uma amplitude maior, você consegue ver esses pensamentos de forma distanciada e você tem uma amplitude na visão, você tem mais perspectivas para se pensar sobre qual comportamento você deveria tomar diante daquele pensamento. Um exemplo muito interessante que eu posso destacar aqui é o seguinte: eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, explicando, falando um pouquinho sobre essa questão da disfusão dentro do Mindfulness, e pode ser que eu passe um pensamento na minha cabeça e esse pensamento diz: nossa, você está horrível, você não está explicando muito bem, você está confuso, o seu perfil está horrível, não está legal sua imagem, não está legal sua voz. E aí eu posso embarcar nesse pensamento ao ponto de desligar a minha câmera aqui e parar de fazer esse vídeo e desistir. E cair naquela neura de que eu sou ruim, de que eu não dou conta, de que eu sou uma pessoa fraca, né, de que tá tudo errado.
Mas eu posso acolher esses pensamentos. E esses pensamentos, ao invés de serem meus inimigos, eles podem ser parceiros. Parceiros no sentido de, poxa, os meus pensamentos estão me dando uma cutucadinha, que eu preciso melhorar nisso e naquilo. Então eu vou acolher esses pensamentos como se fosse um sinal de alerta para que eu possa melhorar. E num próximo vídeo eu tenho uma consciência maior e possa de repente melhorar. E pronto, e não desisto de fazer o vídeo. Ou seja, são escolhas. Nós precisamos, principalmente nessa época, parar, respirar, dar um tempinho pra gente, porque o fluxo de informações, né, e essa máquina de fazer pensamento que é a nossa cabeça, o nosso cérebro, não para, gente. A gente está nessa época da contemporaneidade e o fluxo imagético, o fluxo de informações é muito grande. Se a gente não para, conecta com o momento presente, mas conecta de forma a buscar essa consciência plena do aqui e do agora, a gente vai ficando sobrecarregado, principalmente no dia a dia. Então a gente precisa ter um caso amoroso com esses nossos pensamentos, mas um caso amoroso no sentido de você enxerga de forma distante, como se você estivesse observando um trem e os vagões passando, zum, zum, zum. Você apenas deixa eles passarem. Se porventura você se identificar com esse pensamento e perceber que ele pode ser útil aí na sua vida, ótimo, embarca nele. Mas saiba fazer esse salto entre vou e não vou. Eu me torno apenas um espectador. É muito interessante a gente pensar sobre isso. E aí, como aplicar isso, por exemplo, nas meditações guiadas? É a gente pensar, deixar esses pensamentos passarem por a gente, porque não tem como, dentro de uma meditação guiada, eu virar para vocês e falar assim, não pensa em nada. Não existe isso. A gente sempre vai estar pensando em alguma coisa. Mas a ideia é, o pensamento vai vir o tempo todo. Então, apenas deixe ele passar. Tem até uma metáfora muito interessante que a gente pode pensar aqui, que é, por exemplo, temos várias, né? A gente pode criar várias, mas a gente pode pensar, voltando naquele exemplo do rio, eu posso pensar em folhinhas. E aí é como se eu depositasse em cada folhinha que caísse de uma árvore, e essa folhinha fosse para esse rio, como se cada folhinha fosse um pensamento meu. E aí eu deixo esse meu pensamento sobre essas folhinhas e deixo essas folhinhas irem com a correnteza do rio. E deixo, apenas deixo. Mas pode ser que em algum momento eu não consiga deixar esse meu pensamento ir sozinho com a folhinha. Aí o que eu faço? Eu pulo dentro da folhinha e vou com ele. Pode acontecer isso? Óbvio. Sempre acontece quando a gente pensa nas meditações guiadas. Mas o simples fato de eu começar a exercitar isso, de eu me desconectar um pouco desse tempo exterior e me conectar mais com esse tempo interior, e tendo uma consciência plena do meu corpo, do aqui, do agora, conectar na respiração, eu vou aprendendo a quietar esses pensamentos e deixando eles apenas passarem. Só que o interessante aqui dentro do Mindfulness é que
A ideia não é fazer você mudar os seus pensamentos, mudar as suas crenças, não. É a maneira como que você lidar com esses pensamentos. É a maneira como você lidar com os conteúdos com os quais esses pensamentos te oferecem como um presente. Vai ter benefícios eu embarcar nesse pensamento? Então eu vou. Se não vai ter benefícios, eu me afasto. Me afasto porque às vezes ele pode criar ali, ele pode me deixar numa zona de desconforto, ele pode me colocar numa zona de ansiedade, de tristeza, de melancolia, de tantas coisas. E por isso que a gente está assim, a gente fica domado o tempo todo por esses pensamentos. E muitas vezes os pensamentos vão criando lugares diferentes e a gente vai embarcando, ao invés de nós criarmos o nosso espaço, e nós é que vamos acolher ou não esses pensamentos. Olha que interessante. Ao invés de eu ser transportado para esses lugares que os nossos pensamentos vão criar, nós é que vamos transportar esses pensamentos para o lugar que nós vamos criar. Pode parecer confuso o que eu estou falando, mas é como se eu estivesse criando dois personagens, né? Eu, Didi, e aqui os meus pensamentos. E aí, quem é que vai dominar quem? Enfim, gente, eu trouxe essa reflexão para cada um de vocês pensarem. Inclusive me veio à tona aqui também, na relação aí do budismo, né, do mestre e o discípulo, nós temos muitas indagações que às vezes os mestres fazem aos seus discípulos, fazendo algumas perguntas complexas, como por exemplo, é possível eu colocar um ganso dentro de uma garrafa e aí eu vou alimentando esse ganso vai ficando grande, e qual é a possibilidade de eu retirar esse ganso da garrafa sem que ela quebre? Poxa, você vai ficar matutando. Por fim, você vai falar: impossível. Não tem como eu tirar esse ganso da garrafa sem que essa garrafa quebre. Não, mas é um mestre que está perguntando. O mestre tem toda uma sabedoria, né? Tem todo um status. Tem que ter uma resposta. E aí você, como discípulo, o que você responderia? Se você falou ou pensou que não tem jeito, é muito complexo fazer isso, não existe possibilidade nenhuma, você está correto. Muitas coisas na vida não têm respostas. A vida é muito complexa. Então tem muitas perguntas que a gente não vai conseguir dar uma resposta. Está tudo certo? E por que a gente fica nessa sina louca de tentar responder a tudo e a todos, de tentar entender tudo que está passando na nossa cabecinha? Não tem que entender, não. Você tem que acolher aquilo tudo. Algumas coisas, isso vai acontecendo dentro de um processo. E cada um tem um processo. Tem uns que vão ter um processo mais lento, outros vão ter um processo mais longo, mas cada um no seu tempo. Eu não posso colocar um termômetro, o mesmo termômetro que eu uso para me entender, eu não posso compartilhar esse termômetro com outra pessoa, porque não vai dar certo. Cada um está num processo diferente. Então a gente precisa acolher esses pensamentos todos que passam pela nossa cabeça, e também não é tentar entendê-los, não, porque às vezes é muito complexo, e a partir daí ver de que forma eles vão ser ou não úteis em sua vida, e a partir daí como que esses pensamentos vão fazer você elaborar ações diferentes, muito diferentes do que você estava fazendo anteriormente. Na maioria das vezes, aquilo que eu disse, os pensamentos nos aprisionam e nos impedem
de ver a coisa de forma mais clara. E aí, aquelas múltiplas possibilidades que talvez a gente tenha, a gente não consegue acessar, porque tá tudo anuviado, esses pensamentos estão assim que nem pipoca, estourando o tempo todo na nossa cabeça, e a gente não consegue arranjar um tempinho para dar uma desconectada disso tudo, da gente respirar e da gente dar uma relaxada e se conectar mesmo com aqui e com agora, né? Como tem sido difícil. E por isso que as meditações são ferramentas importantes, né, para a gente aquietar esses pensamentos e para a gente dar um boom, né, nos nossos comportamentos no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, dê um like, compartilha com os amigos e até a próxima.